mas ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Nosso Lar. Vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial. Possamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a nosso Pai. Pai de infinita bondade, misericórdia, nos encontramos, Senhor, essa noite, unidos em Teu nome, para ouvir essa palestra maravilhosa que fala sobre o Espiritismo. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter em equilíbrio, a ter os nossos pensamentos disciplinados e sempre elevados. Proteja essa reunião com Teu amor e com Tua luz. E envolva, Senhor, nosso palestrante Kel com as energias benéficas, com as intuições amorosas dos nossos bons espíritos de luz. E em Teu nome, Pai amado, damos início à palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, por intermédio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos esse mundo não mais como algo sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, como fonte de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa razão, relegado ao domínio do fantástico e do maravilhoso.
É a essas relações que o Cristo alude em várias circunstâncias e, portanto, muitos dos seus ensinamentos permaneceram ininteligíveis ou foram erroneamente interpretados. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Agora com vocês, Kelvin Carreiras. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma palestra pública. E hoje, com o tema, meus irmãos, conheça o Espiritismo. Se ouve falar muito sobre Espiritismo, sobre espiritualismo, sobre doutrinas que venham a falar sobre a existência do Espírito. Apesar de esforços de homens e mulheres, pessoas sérias que trabalham em prol do Cristo, levando o conhecimento da doutrina espírita, do Espiritismo, muitos equívocos ocorreram no entendimento do que realmente é o Espiritismo. Irmãos que são, de alguma forma, apaixonados pela literatura espírita, estudam muito dos livros, mas também gostam de outros cultos, de outras formas de se acreditar em Deus. E aí começou a ter todo este equívoco. Esta palestra, então, ela vem com o objetivo de esclarecer sobre o que é o Espiritismo. Com licença, tirar aqui um pouco a máscara. Então, tem como objetivo a nossa palestra de hoje fazer essas reflexões a respeito do que é o Espiritismo. Claro, a doutrina espírita, ela não é simplesmente um conceito, uma ciência, em que em breves momentos nós vamos ter todo o conhecimento sobre a doutrina. Mas também temos outro objetivo nesta palestra de convidar a todos, aqueles que se interessem, a conhecer mais detalhadamente a doutrina espírita. Porque, como nós começamos a falar, equívocos estes de pessoas que são espiritualistas, não são propriamente espíritas. Há sim, meus irmãos, uma grande diferença. Espiritualista é todo aquele que crê em Deus, na imortalidade da alma e, de alguma forma, manifestações dos espíritos em nossa vida. Mas o verdadeiro espírita é aquele que crê em Deus, na imortalidade da alma e na toda a codificação kardeciana. Que nós vamos, então, fazer reflexões para compreender melhor sobre esse conceito de espiritismo. Pois bem, comecemos pelo princípio. Desde muito tempo é sabido que a humanidade ela tem envolvimento com a espiritualidade. Muito tempo atrás, há homens da Idade Antiga, no Evangelho segundo o Espiritismo, traça-se a primeira grande revelação. Na história cristã, a doutrina espírita diz sobre 3 grandes revelações. A primeira, Moisés. Moisés, na época que esteve na terra, ele, em uma de suas leis, disse que estava proibido a invocação dos espíritos. Se era proibido a invocação dos espíritos, significa que os espíritos eram invocados e aqui se manifestavam. Então, estas passagens de Moisés só traz fundamentos para a nossa crença de que sempre estivemos em contato com a espiritualidade. Veio então a segunda grande revelação cristã, Jesus. Jesus trazendo como lema a lei de amor e de igualdade e fraternidade para com todos que aqui estavam, para todos os seres. Veio através de parábolas consolar e esclarecer a humanidade que naquele momento estava dando um grande passo para o seu aprimoramento. Mas como nós, naquela época, ainda éramos muitos ignorantes, tínhamos ainda um senso moral ainda muito enrijecido,
conceitos, ciências e informações ainda não descobertas, Jesus não disse tudo. E deixou a promessa de que depois dele viria o Consolador prometido. Aí entra o Espiritismo, que vem a ser o Consolador prometido. Mas como então entender que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Nós vamos então agora fazer uma viagem para o século XIX. Nessa época de 1800 e alguma coisa, não recordo muito bem, tanto na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, em outros pontos também da nossa terra, havia-se manifestações espirituais, casas mal assombradas, ali sendo levados para o sobrenatural, com ruídos, com pancadas, com vultos. Um caso muito interessante é da família Fox, em que estavam morando em uma casa e nessa casa havia muito batidas, que não era ali da casa em si, era uma força a mais, além desta terra, que ficava aquelas pancadas, aqueles ruídos, que estava trazendo muitos inconvenientes. Até que um certo dia, uma das filhas do casal confronta essa força e entra uma comunicação que dizia mais ou menos assim: se for alguém, se for um ser vivo, bata uma vez, se não for, bata duas. E aí houve a primeira uma pancada, dizendo que sim, era uma criatura viva, era um espírito. E aí houve uma comunicação que trouxe todo um alarde, a mídia veio à tona. Pois bem, então mostra que essas casas mal assombradas, essas situações em que era dito como sobrenatural estavam ganhando um grande espaço na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Na França havia espetáculos em grandes salões para aquelas pessoas de classes mais destacadas na sociedade francesa, que iam as pessoas, sentavam-se ali ao redor de uma mesa e sem nenhum esforço do seu corpo físico, as mesas voavam, dançavam, mexiam, faziam movimentos. Esse evento ficou conhecido como as mesas girantes ou mesas dançantes. Nesta época, um grande estudioso, intelectual, chamado Hipólito Léon Rivail, conhecido para todos nós atualmente como Allan Kardec, ele é convidado para um desses eventos para lhe observar. Ele era um intelectual e cético, ele era muito da ciência. E ao chegar naquele salão, vendo aquele espetáculo, houve a curiosidade. Essa mesa, ela não pode falar, ela não pode pensar, porque ela não tem cérebro, ela não tem um sistema nervoso. Então, que força é essa que está falando? A partir daí, Allan Kardec, com um grupo de amigos sérios, começa a fazer pesquisa, estudos em torno dessas manifestações, havendo comunicações através de pancadas, alguns ruídos para se identificar a natureza dos seres que ali agiam. E foi dito que não era a mesa que falava, éramos nós, os espíritos que já tinham deixado a terra e voltaram para se comunicar com a humanidade. E é a partir daí, então, que nasce a codificação espírita. Como nós falamos no começo, a humanidade tinha contato, sim, com a espiritualidade. Tinha o maçom espiritualista, o católico espiritualista, pessoas espiritualistas. Mas a partir daí surge o termo espiritismo. Porque, como Allan Kardec formulou na codificação, para coisas novas, termos novos. E aí, na codificação, Allan Kardec trouxe uma literatura que é a base para a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis. O Livro dos Espíritos é de uma filosofia enorme, através de perguntas, esclarecendo conceitos
que era necessário aparecer para o aprimoramento da humanidade. O Espiritismo, então, vem aí dando um grande passo para a consolação da humanidade. Perguntou-se 1019 perguntas aos espíritos que naquele momento se manifestavam e traziam revelações. E a primeira delas é sobre Deus, porque de igual a outras religiões, o Espiritismo tem como base a crença em Deus e na sua justiça. E Allan Kardec estava numa paixão muito grande e através do seu intelecto ele se questionava, mas Deus não pode ser simplesmente aquilo que nos é ensinado, como um ser que está num trono com uma barba branca. Então não venha a ser uma pessoa, venha a ser algo. Então a primeira pergunta do Livro dos Espíritos diz: o que é Deus? E a espiritualidade amiga nos fala que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita então vem também com outro livro, o livro dos médiuns. O que é médium? O que é paranormal? Como é essas manifestações? Vem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de conduta moral para a humanidade, consolando, explicando o porquê de nossos sofrimentos, trazendo toda a explicação das parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, para facilitar o nosso entendimento de por que uns sofrem, outros não, de onde eu vim, para onde eu vou. Temos também, meus irmãos, a Gênese, que vem a ser explicações sobre a criação. Vem também o céu e o inferno, que vem falar informações sobre o plano espiritual. E aí a codificação, ela se solidifica com o propósito de esclarecer todos nós. E até hoje a doutrina espírita tem esse objetivo. Essa ciência nova que vem trazer à tona conhecimentos sobre o que é espírito, reencarnação, sobre Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Deixando claro que Deus é um Pai soberanamente bom e justo, Criador de tudo, e que não castiga ninguém. Que os sofrimentos que nós passamos, as mazelas, as enfermidades, as perdas de entes queridos, têm uma justificativa. E sendo Deus bom, essa justificativa ela é plausível. Mostrando através da imortalidade da alma que somos seres imortais, que tivemos várias existências. E que o sofrimento que eu passo hoje é reflexo de minha existência passada em que eu fiz algo errado. Então a doutrina espírita vem trazendo essas revelações para nos consolar. E da França, o Espiritismo chega no Brasil. Aqui no Brasil nós temos grandes nomes, como nosso irmão Chico Xavier, como nosso irmão Divaldo Franco, e entre outros irmãos que trouxeram complementos para a codificação. Tem a literatura de André Luiz, de Emmanuel, através de romances, através de livros edificantes, facilitando o que? A nossa vida. Então, meus irmãos, o propósito da doutrina espírita é consolar, é esclarecer, é melhorar o homem para que a terra também melhore. Este é um grande objetivo dela, sendo uma ciência. A doutrina espírita, ela é uma ciência e se liga à filosofia e à religião. Porque durante muitos tempos, e ainda hoje se perdura, essa divergência, esse atrito, a ciência de um lado, a religião de outro, a filosofia de outro lado. Mas todas essas ciências, elas têm como base fundamento do homem.
a conduta moral do homem para se melhorar, através da inteligência, como essas ciências mais clássicas que se tem, matemática, como outras ciências, para melhorar a nossa condição de vida. Então, o Espiritismo também vem como uma ciência, que através de provas irrecusáveis, com perguntas, questionamentos, exemplificações, pesquisas, traz à tona entendimentos, informações, levando o que é o nosso raciocínio, dando à fé um complemento a mais, a fé raciocinada. A filosofia moral, para que o homem possa ali entender a sua natureza, de onde veio, por que está na terra, sobre este momento de provas e expiações e a nossa destinação. E a religião, pois traz como base a existência de Deus e o seu amor por nós. Então, por que estudar a doutrina espírita? Por que conhecer essa ciência, essa doutrina que é a consoladora prometida por nosso Senhor Jesus Cristo? É me tornar espírita? É eu abandonar uma fé que muitas vezes, desde o berço, eu estou entregue nela? Não. A doutrina espírita, ela se faz presente para agregar em nossa vida. Estudar a doutrina espírita é para compreender o sofrimento que eu passo hoje. O meu ente querido, que não fez nada de errado, teve que partir, enquanto outros que ainda na perversidade prosperam. Por que que aquela criança, aquele ser tão pequenino, teve um destino tão trágico? E aí a doutrina espírita vem falar da reencarnação. A reencarnação é a prova da justiça de Deus, pois sem a reencarnação, muitos do que veem a vida como uma vida presente, que depois dela se acaba, se desesperam, se revoltam. Porque ao se deparar com uma criança que não experimentou a oportunidade de nem fazer o bem nem o mal, teve um destino trágico. E através da reencarnação temos a resposta, que Deus não castigou ninguém. Deus, com sua bondade e com seu amor, permitiu que nós possamos ter uma nova oportunidade, uma nova existência, para responder pelos nossos atos errados. Mas esse sofrimento não é eterno. Não existe as penas eternas. Ela tem término. E quanto mais eu insistir em fazer o mal, mais sofrimento eu estarei proporcionando para mim mesmo. Mas quando eu resolvo me melhorar, eu resolvo fazer o bem, eu estarei trazendo felicidade para a minha vida. Eu estarei trazendo consolação. Eu estarei pagando pelos meus débitos de vidas passadas. Então a doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer através destes conceitos, que antigamente era dito como sobrenatural, como algo do fantástico. Agora não. É algo que faz parte da natureza da lei de Deus, como a pluralidade das existências. Muito se crê que a Terra é o único planeta habitado. Mas Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E a doutrina espírita vem esclarecer essa parábola, de que todo este universo, de todos estes planetas, há sim uma morada. Mas não, há sim uma morada para os espíritos, mas não como a gente vê em filmes, ou em ficção, ou no imaginário, de seres diferentes, com aspectos diferentes. Não. É o espírito, que quando se depura, ele se desliga da matéria. Ou seja, quando ele se melhora, se ilumina, ele se desliga da matéria e tem que ir para uma morada de igual à sua atual natureza. E a doutrina espírita vem falar sobre isso.
ela vem nos esclarecer disso. Porque se formos fazer uma pesquisa, vamos ver quantas galáxias não existem. O universo tão vasto, tantos planetas, tantos sóis, tantas estrelas. Porque então se ligar que a Terra é a única que é habitada. Através de questionamentos, por que Deus fez tantos planetas? Fez um universo tão imenso para nada? E Deus, sendo a inteligência suprema, nada de inútil ele fez. Então todos nós também temos um propósito de vida. A família em que estamos inseridos é também um propósito para a nossa vida. Deus nos delegou a família, os amigos, à toa. É para podermos conviver com cada um. E através da doutrina espírita, nós passamos a ver a vida de uma maneira diferente. Que depois da morte do corpo físico, não se acaba a existência do espírito. A vida do espírito, perdão. Porque a vida ela é única. Só temos uma vida. Agora, existências, tivemos várias. E vamos ter muitas outras. Até que possamos realmente cumprir com as leis de Deus, praticando a caridade. Outro ponto também fundamental é que a doutrina espírita ela não vem dizer que fora do espiritismo não há essa salvação, ou fora da verdade, ou fora de uma religião. A doutrina espírita vem dizer que é fora da caridade não há salvação. Porque se dissesse fora da verdade não há salvação, que homem na terra é possuidor da verdade que Jesus disse para termos? Ainda nenhum. O único ser que esteve na terra em posse da verdade foi Jesus, que é o exemplo a ser seguido. As ciências não mudam a todo instante conceitos, não aparecem coisas novas, então como temos a verdade? Não temos a verdade ainda. E se fosse fora da religião, qual religião então seria aquela a mais certa para ser seguida? Se eu me encontrei no espiritismo ou me encontrei em outra religião? A religião é muito importante, porque ela nos fortalece, ela nos abastece, ela nos ensina sobre Deus. Mas não é a religião que salva. Não é a religião que me faz realmente cumprir com os mandamentos de Deus e os ensinos de Jesus. É a caridade. É o bem que eu faço. É aquilo de bom e de útil em servir os que estão necessitados, os que estão caídos. Ou através de uma prece, de uma ação material, ou de um abraço, de um bom dia, de uma oração. Isso a doutrina espírita também nos esclarece. Então, meus irmãos, isso é importante para estudar. Temos muitos outros conceitos que fôssemos parar aqui para falar, iríamos passar muito tempo. Então, é convidado a todos nós a estudar a doutrina espírita, para também entender o que é o espiritismo. Porque muitas pessoas se dizem assim: eu frequento um centro espírita, centro espírita em lugar tal. Aí convida alguém, chega lá, nesse centro espírita você começa a ver imagens, velas de diversas cores, é pedido um pagamento, rituais sendo feitos, uma maneira de se posicionar, uma maneira padrão de se vestir. O espiritismo, ele não tem rituais. O espiritismo não tem ali uma roupa padrão para você se vestir. O espiritismo não lhe cobra nada, não deve ser pago nada. A água fluidificada, o passe, a oração, o evangelho no lar, não deve ser cobrado. Não deve-se ter também imagens. Então, ao chegar em algum lugar que se diz, isso aqui é uma casa espírita, observe. Se vocês verem essas imagens, esses rituais, pedir algo, pagamento por algo, não é espiritismo. O espiritismo não é isso. O espiritismo é uma ciência
que consola e esclarece através de ações do bem, sem esperar recompensas de nenhuma natureza. Isso é o Espiritismo. São irmãos, muitas vezes, que estão nessa religião, são espiritualistas. E como nós no começo falamos, espiritualista é todo aquele que crê em Deus, na imortalidade, mas tem outras crenças. Observam outras ciências e misturam ali as coisas. O espírita, pelo contrário, ele é espiritualista, o espírita, porque ele acredita em Deus e na existência do espírito e a manifestação na vida. E até tem um dizer que o espiritualista não é espírita, mas o espírita é espiritualista. Tem esse dizer que é para esclarecer. É um ponto também a ser entendido, que a doutrina espírita, ela não aceita pagamentos, não tem rituais, não tem imagens. Sobre as questões mediúnicas, é de uma forma séria, com trabalhadores que estudaram muito tempo e se prepararam para haver uma comunicação com aqueles irmãos que já se foram. Ao chegar em um local que se diz que é espiritismo e diz, tem uma entidade, tem um espírito ao seu redor, receba esse irmão, se comunique com ele, não faça isso. Como foi dito, Moisés proibiu as invocações na idade que esteve aqui, na época que esteve aqui, porque havia esses inconvenientes. Cada um queria se comunicar com esses irmãos que já estavam no plano espiritual, em qualquer lugar, em qualquer momento, havendo diversos desentendimentos e inconvenientes. Então também não se aceita esse tipo de manifestações. Ali há um espaço público com pessoas de qualquer tipo, às vezes sem nenhum conhecimento sobre a doutrina espírita ou algo espiritualista. Então o espiritismo não é isso também. E aqui nós lançamos o convite. No dia 11, agora de fevereiro, 11/2/2023, o Centro Espírita Nosso Lar vai abrir os cursos da doutrina espírita. São cursos gratuitos, voltados para que a gente conheça melhor a doutrina espírita. Para se tornar um espírita, se tornar bem, mas se não, para que possa compreender melhor o sentido da vida. Sobre as coisas que acontecem em nossa vida, que muitas vezes mexem com o nosso raciocínio, que a gente se pergunta, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por isso? Como eu devo combater esses males que eu não vejo? Já fui no médico, minha saúde está em dia, e por que eu estou sentindo esse mal-estar, essas sensações, essas coisas ruins? Por que na minha vida não está dando nada certo? Então, através do estudo, do esclarecimento, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos aprimorando e melhorando para viver melhor. Essa palestra, meus irmãos, não vem trazer todo o conhecimento do Espiritismo, mas é para trazer informações que possam, de alguma forma, despertar o interesse em conhecer o Espiritismo. E conhecendo o Espiritismo, praticando os ensinamentos que estão contidos na doutrina espírita, para o melhoramento do ser, melhoramento da nossa terra. Então sintam-se à vontade em procurar o Centro Espírita, os nossos irmãos que estão acompanhando através do nosso canal, pode entrar em contato através da nossa central de atendimento para fazer a sua matrícula. É gratuito e ocorre nos dias de sábado, das 6 horas da noite às 7h30 da noite. Todos são bem-vindos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Agora nós vamos para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais essa palestra, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos e conectados. Nos ilumina, Senhor, abençoa a nossa vida, os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa o nosso planeta Terra, que haja paz, Senhor, no mundo,
que aquelas nações que estejam enfrentando guerras e conflitos, que haja paz em suas nações. Ilumine os nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que sejam socorridos e assistidos pelos bons espíritos. E aqueles que ainda estão na terra, passando por algum sofrimento, Senhor, consola-os e ampara-os em suas necessidades. Muito obrigado por tudo e através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar a palestra pública do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Gotas de chuva que enchem o ar, flores molhadas de um outono a passar, frutos maduros. É tempo de amar. Pois se a noite é o fim da escuridão, pra iluminar, pra encher seu coração. Pois se a noite é o fim da escuridão, pra encher seu coração. No ar, a vida é movimento, latente a se encontrar, corações prontos pra o bem praticar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra viver nova estação, pra melhorar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra melhorar. Com pequenas maravilhas, o bem o mundo vai mudar. Será tempo de amar, de felicidade no ar. Com pequenas maravilhas, o bem o mundo vai mudar. Será tempo de amar.